Lembrete. Teresa d'Ávila. O mundo é cerâmica sublime, em pleno cosmos. A carne é o barro, o espírito é o oleiro. Cada homem plasma seu destino de acordo com a própria vontade. Há quem fabrique ânforas para o vinho do Senhor, e há os que modelam crateras para a cicuta da espírito. Companheiro da terra, fez da existência um vaso sagrado, em que a divina bondade se manifeste. Na pobreza ou na abastança, na felicidade ou na desventura, não te esqueças de que a vida corpórea é divina argila em tuas mãos. Conheçamo-nos. Farias Brito. Asseverava o velho Heráclito, quando os olhos acreditam observar alguma coisa de permanente, em verdade são vítimas da ilusão. E o homem, que atravessa as reduzidas dimensões da experiência sensória, reconhece, de mais perto, a profunda realidade do acerto, quando consegue elevar-se no quadro conceptual da vida em si mesma. Dentro do universalismo que a morte nos descerra, a consciência jungida à carne terrena é crisálida da inteligência infinita, em cuja grandeza o nosso eu se diluísse a mesquinha, aguardando a possibilidade de vir a ser, na expectativa da herança divina. Aquele, tudo flui, da filosofia grega patenteia-se claramente aos nossos olhos, quando, de ângulo mais alto no edifício dos fenômenos, podemos observar o contínuo evolver de tudo o que nos rodeia a atividade terrestre, no multifário aspecto do ser. Tudo no mundo é transformação e renovação. E o homem, psíquico, diante do porvir glorioso a que se destina, é, ainda, a larva mental no ventre da natureza. Conhecermos-nos é o primeiro dever imposto pela razão pura. Penetrar a essência da nossa mais íntima estrutura, para descobrir nossa individualidade incorruptível, investindo-nos na posse de nossos títulos morais, constitui o passo fundamental para o engrandecimento filosófico, dentro do qual resolveremos os antigos e sombrios enigmas da alma humana. Ocioso, assim, é encarecer agora os estéreis conflitos da iria ou da palavra, de que já nos libertamos. Comentar o cristicismo de Kant ou o positivismo de Auguste Comte, quando a flor do nosso entendimento desabrocha noutros climas, seria o mesmo que exigir à planta o inconsequente recuo à bolsa escura do solo, onde o germen desintegrou os efêmeros envoltórios da semente. Disse Berkeley que toda a realidade jaz encerrada no espírito. E não tenho hoje maior novidade além desta. O progresso do homem e a purificação da alma representam, no fundo, expansão da consciência. A mente encarnada é ponto minúsculo da mente universal, conservando estreita analogia com a célula aparentemente perdida no edifício orgânico, em cuja sustentação desempenha funções específicas. Contida na totalidade, mantém o potencial da grandeza cósmica, com deveres de maturação e burilamento, porque, somente além da catarse laboriosa de si mesma, consegue transcender o tipo normal de evolução no planeta, então, alarga-se em sensibilidade e conhecimento, dilata seu raio de ação em círculo cada vez mais vasto, supera as qualidades inerentes aos padrões vulgares em que se desenvolve, e os ultrapassa, assim se aproximando da glória imanente do todo. Eis porque, se me fora possível, proclamaria daqui, onde novos problemas me assoberbam o augusto raciocínio de aprendiz da verdade, a lógica simples do espiritismo como a base da escola filosófica mais imediata e mais aceitável à média intelectual do mundo. Não há vida sem morte, nem expansão sem dilaceramento. A santificação em alicerces do saber e da virtude é obra de crescimento, de esforço, de luta. O outro mundo é a esfera de matéria quintessenciada, em que nossas qualidades se destacam. Não existe milagre. Os únicos mistérios do céu e do inferno palpitam em nós mesmos. A vida é onda contínua e inextinguível a manifestar-se em diversos planos. E a individualidade é um número consciencial que, ou se ilumina, afinado com os valores de sublimação, ou se obscurece, em contato com os fatores de embrutecimento a que se prenda, em vibrações de baixa frequência. Cada alma sente e atua pelo grupo de seres em ascensão ou em estagnação a que se incorpore, na economia do universo.
O mundo, com os seus múltiplos departamentos educativos, é a escola onde o exercício, a repetição, a dor e o contraste são mestres que falam claro a todos aqueles que não temam as surpresas, aflições, feridas e martírios da ascese. E dentro dele, na atualidade das pesquisas filosóficas em que procuramos eleger a psicologia para sentar-se no trono da ciência e legislar sobre os seus princípios e indagações, o Espiritismo, banhado pelas claridades do Evangelho, é o melhor caminho de elevação e a fórmula mais simples de auxiliarmos o pensamento popular e o sentimento comum, no serviço regenerativo, em função de aperfeiçoamento. É por isto que, voltando a escrever algumas palavras para os companheiros de jornada do nosso século, engrandecido por singulares realizações da inteligência e atormentado por amargas desilusões, não me praz o comentário clássico dos doutrinadores mergulhados na corrente profunda das observações e das deduções, para só repetir, de mim para comigo, as corriqueiras e sublimes palavras do velho oráculo sempre não, homem, conhece-te a ti mesmo. Visão nova. Inácio Bittencourt. Você pergunta quais as primeiras sensações do eu, além da morte, e eu devo dizer, antes de tudo, que é muito difícil entender, na carne, o que se passa na vida espiritual. As ilusões da vida comum são demasiado espessas para que o raio da verdade consiga varar, de pronto, a grossa camada de véus que envolvem a mente humana. A vastíssima classe de pessoas que se agarram às situações interrompidas pelo túmulo com o desespero somente comparável às crises da demência total. Para nós, entretanto, que possuímos algum discernimento, por força da autocrítica, que não somos nem santos nem criminosos, as impressões iniciais de além-túmulo são de quase aniquilamento. Só então percebemos a nossa condição de átomos conscientes. À nossa frente, os valores diferem numa sucessão de mudanças imprevisíveis. Há transformações fundamentais em tudo o que nos cerca. O que nos agradava é, comumente, razão para dissabores, e o que desprezávamos passa a revestir-se de importância máxima. A intimidade com os outros mundos, tão celebrada por nós, os espiritistas, continua a ser, como sempre, um grande e abençoado sonho. De quando em quando, o obreiro prestimoso, na posição do aprendiz necessitado de estímulo, é agraciado com uma ou outra excursão de mais largo voo, mas sempre condicionado a horário curto e a possibilidades restritas de permanência fora de seu habitat, o que também ocorre aos investigadores da estratosfera que vocês conhecem aí, viagens apressadas e rápidas, com limitação de ausência e reduzidos recursos de sustentação. Incontestavelmente, grandes vultos da humanidade gloriosamente vivem em outros climas celestes, mas, falando da esfera em que nos encontramos, compete-me afirmar que é ainda muito remota para nós qualquer transferência definitiva para outros lares suspensos da nossa comunidade planetária. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, importantes companheiros da Terra, no sistema presidido pelo nosso Sol, acham-se a milhões e milhões de quilômetros. A própria Lua, considerada dependência terrestre, rola a centenas de milhares de quilômetros. E as constelações mais próximas? Você já imaginou o que seja o espaço, esse domínio imenso, povoado de forças espirituais que ainda não conseguimos compreender em seus simples rudimentos? Já calculou o que seja esse plano infinito, onde a luz viaja com a velocidade de 300.000 km por segundo? Francamente, hoje creio que um homem, dentro do nosso reino solar, é, comparativamente, muito menor que uma formiga no corpo ciclópico da montanha onde se oculta. Sentindo-nos, assim, quase na condição de ameba pensante, somos, depois do transe carnal, naturalmente constrangidos a singulares metamorfoses do senso íntimo. Sempre nos supomos figuras centrais no mundo e acreditamos ingenuamente que o nosso desaparecimento perturbará o curso dos seres e das coisas. Contudo, no dia imediato ao de nossa partida, quando é possível observar, reparamos que os corações mais afins com o nosso providenciam medidas rápidas para a solução de quaisquer problemas nascidos de nossa ausência.
Se deixamos débitos sob resgate, pensamentos pungentes daí se desfecham sobre nós, cercando-nos de aflições purgatoriais, e se algum bem material legamos aos descendentes, é preciso invocar a serenidade para contemplarmos sem angústia os tristes aspectos mentais que se desenham ao redor do espólio. A vida, porém, prossegue imperturbável, e nós precisamos acompanhar-lhe o ritmo na ação renovadora e constante. Somos, assim, atribulados por enormes problemas. Não será mais possível prosseguir com as ilusões a que nos agarrávamos entre os conceitos provisórios e os títulos convencionais, e nem podemos, de imediato, penetrar nos serviços da espiritualidade superior, por nos faltarem credenciais de luz íntima, com o amor e a sabedoria por bases. Resta-nos, pois, diante das transformações inelutáveis da morte, recomeçar humildemente aqui o velho curso de aperfeiçoamento moral, reaprendendo antigas lições de simplicidade e de serviço, e, quando nos comunicamos entre os homens de boa vontade, é natural não sejamos os espíritos iludidos de ontem, mas os discípulos da verdade, no presente imperecível, edificados na integração mais perfeita com os princípios de Jesus, nosso Mestre e Senhor, não obstante a nossa demora multissecular em pleno jardim da infância. Esperança. Viana de Carvalho. Se a noite o surpreendeu de coração ferido ou de cérebro azorragado por amargos arrependimentos, não se renda à dor que lhe parece irremediável. Enquanto a sombra se estende ao longo do caminho, e a ventania sopra, qual lamentoso grito de angústia, fite as estrelas que cintilam nas alturas e siga adiante, ao encontro do novo dia. Não pode. Tremem-lhe os pés sob o fardo da aflição. Enrijeceram-se-lhe as fibras da alma e não consegue nutrir um novo sonho. Erga uma prece à esperança, o gênio da luz que nos permite antever o porvir imenso. Recolha-se a oração e ela virá, doce e infatigável enfermeira, balsamizar-lhe as chagas interiores e sustentar-lhe as energias semimortas. Atenda-lhe o apelo carinhoso e prossiga sem desfalecimento. Não o embote o entorpecente elixir da inércia ou o fel corrosivo do sofrimento. Aceite as sugestões do gênio amigo e reflita. Sentirá no próprio coração dores maiores que a sua, os pavores dos grandes infelizes, as úlceras cancerosas de milhões que, até agora, você não conseguira ver. Então, inefável consolo baixará do céu sobre a sua dor, aquietando-lhe a ânsia, inexprimíveis sentimentos desabrocharão em seu espírito, e seus braços se abrirão para acolher as ignoradas mágoas dos seres mais humildes da terra. Nem todos sabem avaliar essa virtude celeste. Muitos a transformam em vinagre de impaciência ou em tortura mortal, convertendo-lhe a bênção em estilete da enfermidade. Felizes, porém, daqueles que lhe guardam a sublime claridade no imo do espírito, porque verão a sabedoria do tempo, adquirindo com a vida a ciência da paz. Espera, diz a noite, o dia voltará. Espera, clama a semente, o fruto não tarda. Espera, anuncia a justiça, e tudo recomporei. Bem-aventurados, pois, quantos no mundo sabem aprender, servir e esperar. Súmula biográfica dos autores. O número entre parênteses, em todos os autores, indica o ano de desencarnação deles. Abel Gomes, 1934, professor, jornalista, cronista e poeta mineira, foi propagandista valoroso e devotado do espiritismo e do esperanto, legada à literatura pátria, páginas cheias de beleza e simplicidade. Viveu uma vida de exemplos evangélicos. Anália Franco, 1919, professora diplomada, educadora de grandes dotes intelectuais e morais. Fundou quase uma centena de escolas. Benemérita protetora da infância desamparada, criou vários asilos em S. Paulo e erigiu, no Rio, a bela obra que é hoje o Asilo de Órfãos Anália Franco. André de Cristo, Frei, 1689, frade mercenário português, desencarnado no Maranhão, patriota, apreciado pregador, poeta, professor de filosofia e de teologia moral. Famoso pela sua grande sabedoria e por suas virtudes. Antônio Americano do Brasil, 1932, médico, historiador, literato. Deputado federal de grande cultura. Militou particularmente em Goiás, seu estado natal, onde seu nome permanece aureolado de respeito e admiração.
Bartolomeu dos Martires, Frei, 1590, famoso orador e escritor português. Autor de várias obras, na sua maioria místicas. Douto, caritativo e humilde, queria um clero sem Fausto. Arcebispo de Braga contra a sua vontade, resignou depois a este posta e se recolheu ao anonimato de sua cela. Bento Pereira, padre, 1535, jesuíta espanhol, de origem portuguesa, nascido em Valença. De muita erudição, deixou obras de grande valor. Bulhão Pato, Raimundo Antônio de 1912, poeta e prosador português, nascido em Bilbao, Espanha. Linguagem cheia de colorido, correção e vivacidade. Tradutor e historiador. Viveu sempre na intimidade dos grandes, mas nunca requereu para si qualquer benesse ou honraria. Demétrio Nunes Ribeiro, 1931, distinto escritor e político brasileiro. Professor, jornalista e engenheiro. Ardoroso propagandista dos ideais republicanos, chegando a fazer parte do governo provisório da República. Deodoro da Fonseca, Manuel, 1892, marechal brasileiro. Proclamador da República no Brasil, em 1889, sendo seu primeiro presidente. Bravo militar e coração generoso. Terminou sua vida num insulamento voluntário. Fabiano de Cristo, Frei, 1747, célebre religioso capuchinho do Rio de Janeiro. Deixou admiráveis tradições de caridade e humildade cristãs. O povo tinha-o como um santo e muito pranteou a sua perda. Farias Brito, Raimundo de 1917, advogado, político e professor. Foi, porém, como filósofo propriamente dito, a mais alta expressão no Brasil. Neste sentido, sua obra é pujante e revela elevado engenho filosófico, a par de um senso crítico insuperável. Espiritualista, tolerante, benevolente e simples. Fernando de Lacerda, 1918, famoso médium psicógrafo português, desencarnado no Brasil. De sua lavra mediúnica saíram preciosos livros que comprovam, irrefutavelmente, a sobrevivência do ser e que honram a língua portuguesa. Cruciaraminudores físicas e morais. Francisco do Monte Alverne, Frei, 1858, religioso franciscano nascido no Rio de Janeiro. Eloquente orador sagrado. Saber profundo e sincera dedicação à religião e à pátria. Reputado grande teólogo e filósofo. Seus sermões são preciosos documentos de boa linguagem e sã doutrina. Francisco Rafael da Silveira Malhado, padre, 1860, pregador português de grande nomeada. Seus sermões são verdadeiros primares de linguagem e doutrina. Foi chamado o Lacordaire português. Francisco Vilela Barbosa, Marquês de Paranaguá, 1846, matemático ilustre, estadista, tendo sido ministro de várias pastas. Patriota e monarquista, relevantes serviços prestou ao Brasil. Seus trabalhos poéticos revelam sentimento lírico e delicadeza de espírito. Era de caráter firme, independente e probo a toda prova. Antes de falecer destruiu todos os seus escritos. Indício Bittencourt, 1943, valoroso propagandista do espiritismo cristão no Brasil. Médium receitista extremamente devotado à causa da caridade, tornou-se muito admirado e querida por duas vezes ocupou a vice-presidência da Federação Espírita Brasileira, em cuja tribuna frequentemente fazia ouvir sua inspirada palavra. Isabel de Castro, 1724, notável dama portuguesa, senhora de grande ilustração e prendada pintora de sua pátria. Suas telas e seus escritos foram muito aplaudidos. Joana Angélica de Jesus, Madre, 1822, abnegada e valorosa freira baiana. Dedicou toda a sua vida a Deus e à glória maior do convento que dirigia, a porta do qual desencarnou heroicamente, varada pelas baionetas inimigas. Os brasileiras veneram-na como mártir. Joana Gomes de GUSMO, 1780, ilustre dama paulista, admirável pela sua vida de peregrinações e devoção. Irmã do célebre padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Chamavam-na Mulher Santa. Imortalizou-se pelo seu valoroso espírito de trabalho, lealdade e fé.
João de Brito, padre, 1693, foi o último imitador português dos grandes apóstolos do século XVI, o, segundo Xavier, pelo seu abnegado missionarismo em terras da Índia, onde sofreu perseguições e, por fim, o martírio. Esteve no Brasil, célebre pela sua vida de santidade, de constância e firmeza. Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcante, d. 1930, arcebispo do Rio de Janeiro e primeiro cardeal brasileiro. Ilustre prelado de notável cultura e de inteligência ativa e brilhante. Deixou grande número de pastorais. Joaquim Duarte Murtinho, 1911, natural de Mato Grosso. Engenheiro civil, professor da Escola Politécnica, exerceu cargos políticos, tendo sido uma das grandes figuras da República. Médico homeopata de renome, humanitário, piedoso, até mesmo para com os animais. José Antônio Nogueira, 1947, brilhante jurista e eminente magistrado brasileiro. Espiritista. Escritor suave e de forte personalidade. Crítico penetrante. Suas obras, e principalmente, Amor Imortal, mereceram o elogio de renomados autores brasileiros. Leopoldo Frois, 1982, glória do teatro brasileiro. Ator e empresário, tendo montado várias peças suas e de outros autores. Primeiro presidente da Casa dos Artistas. Espírito sutil, de elevada capacidade de improvisação. Desencarnou na Suíça. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, 1882, nasceu de mãe liberta, mas por muitos anos suportou o guante da escravidão. Libertando-se, veio a ser advogado, e lançou o grito de revolta contra o cativeiro. Orador ardoroso, jornalista temido e apreciado autor literário. Luiz Olímpio Teles de Menezes, 1893, ao dinamismo e amor à causa espírita deste respeitável baiano se deve a fundação do primeiro periódico espírita em terras brasileiras, o Eco da Além Túmulo. Pioneira do espiritismo no Brasil. Professor, militar e taquígrafo. Índole reta e corajosa. Mâncio da Cruz, Frei, 1621, monge beneditino português, muito versado em teologia escolástica e positiva. Geral de sua congregação, de grande cultura. Maria Lacerda de Moura, 1945, emérita educadora e escritora brasileira, inteligência enérgica, idealista e renovadora. Dotada de profunda penetração nos problemas da sociologia e da filosofia contemporâneas, deixou estudos e produções que lhe imortalizam a memória. Mariano José Pereira da Fonseca, Marquês de Maricá, 1848, nasceu no Rio de Janeiro, tendo ocupado no país cargos políticos dos mais elevados. É autor de Máximas, Pensamentos e Reflexões, sua obra capital, que o glorificou como moralista e filósofo eméritos. Medeiros e Albuquerque, José Joaquim de Campos da Costa de 1934, pernambucano de talento multiforme. Poeta, contista, novelista e crítico. Brilhante jornalista e conferencista. Membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Autor de preciosa bagagem literária. Miguel de Oliveira Couto, 1934, cientista, professor da Faculdade Nacional de Medicina, membro da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Letras. Larga projeção no cenário científico do país, com repercussão no estrangeiro. Deixou trabalhos de real valor científico. Benfeitor estimado e respeitado pelo povo e pela classe médica. Múcio Scaevola Lopes Teixeira, 1926, prosador, dramaturgo e poeta gaúcho. Membro de diversas associações literárias e científicas, nacionais e estrangeiras. Gozava da simpatia e da proteção de D. Pedro II. Deixou uma boa quantidade de obras. Paulo Barreto, 1921, muito escreveu sob o pseudônimo de João do Rio. É vasta e variada a sua produção literária, sendo inesquecível por suas crônicas e contos, cheios de sutileza e penetração jornalista, crítico e conferencista. Membro da Academia Brasileira de Letras. Robert Choutey, 1848, poeta, historiador e crítico inglês.
Viajou por Portugal e Espanha. Em Lisboa se deu ao estudo da língua e da literatura portuguesa e espanhola. Sem nunca ter vindo à América, escreveu a História do Brasil, obra clássica e sumamente apreciada. Romeu do Amaral Camargo, 1948, bacharel em Direito. Professor de reconhecida capacidade e escritor paulista sobejamente admirado. De grande cultura bíblica, foi ardoroso propagandista e defensor do espiritismo. Deixou preciosas obras doutrinárias. Rui Barbosa, 1928, estadista e jurisconsulto brasileiro. Primoroso estilista. Vasta erudição. Grande eloquência. Foi um dos fundadores da República no Brasil. Desempenhou um papel preponderante na formação e evolução da nacionalidade brasileira. Membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Um dos maiores escritores da língua portuguesa, glória luminosa do Brasil. Silvia Serafim, 1986, escritora e jornalista carioca, respeitada pelo talento e por seus altos dotes de espírito. Colaborou em vários jornais do Rio e de S. Paulo. Suas obras são leves e envolvidas de sentimentalismo e emoção. A última fase de sua vida pontilhou-se de sofrimentos físicos e morais. Suicidou-se. Souza Caldas, Padre Antônio Pereira de 1814, poeta e orador sagrado, nascido no Rio de Janeiro. Legou às letras pátrias preciosas composições, sendo considerado por vários críticos o mais notável poeta sacro da língua portuguesa. Teresa d'Ávila, 1582, mais conhecida por S. Teresa de Jesus, célebre mística espanhola, intitulada Virgem Seráfica, pela Igreja Reformadora da Ordem dos Carmelitas. Seus escritos são singelos, humildes, candidos, e tidos como os mais belos monumentos da língua castelhana. Êxtases, visões, levitações, transportes foram alguns dos fenômenos mediúnicos nela observados. Muitas vezes escrevia inconscientemente, tal como um psicógrafo automático. Viana de Carvalho, Manuel, 1926, engenheiro militar brasileiro. Conferencista espírita de vibrantes rasgos de eloquência, arrebatava qualquer auditório. Polemista vigoroso e intrépido. Foi um verdadeiro bandeirante das ideias espíritas em todo o Brasil.